Escuta isso aqui, ó. Fé que vence o mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Nascido de Deus. Você sabe? Ó. Você sabe o que significa isso? Sabe ou não? O meu pai era bem simples, era pobre, muito pobre, mas era bem querido e respeitado. E eu me lembro que eu cheguei, isso depois de casado já na obra, eu cheguei com a bispa, numa cidade chamada Laranjal, em Minas Gerais. E eu falei para a bispa, aqui tem uma fábrica de picolé que é tremenda. E nós passamos lá, e eu falei, eu queria levar muitos picolés lá para a roça, para o meu pai, para os meus irmãozinhos, que eu nem conhecia ainda os irmãozinhos, né, os novos irmãos, que hoje são o Vanô, o Nicanor, enfim, Margarida, a Lourdes, e aí, e o Wanderson. O Wanderson está assistindo aí, fica bravo, sabia? Ah, Josilei, então, é isso mesmo. E cada vez está aparecendo mais, né? Meu pai andava por aí. Aí, escuta isso aí, o meu pai era pequeno, ou seja, pobre, e simples, nem sabia ler. E muitos anos depois eu fui lá visitá-lo, levei a bispa, e passamos de carro em Laranjal, entrei na fabriqueta lá de picolés, falei, eu preciso de levar muitos. Ele falou, então o senhor vai precisar de um isopor grande. Falei, exatamente. E ele veio com isopor e mais algumas coisas. Eu falei, afora o picolé ou os picolés, quanto custa isso aqui? Ele falou, não, isso aí depois o senhor traz e devolve aqui. Eu falei, como devolve? Eu não sou daqui não. Ele falou, eu sei que o senhor não é daqui. Eu falei, quem garante que eu vou devolver? Ele falou, a sua paternidade, a pessoa de quem o senhor é filho, garante que o senhor vai devolver. Eu falei, como é que você sabe? Ele falou, o senhor é filho do São Sebastião, e filho do São Sebastião não se apodera do que é dos outros, ele falou. Eu fiquei emocionado, pergunta a bispa, ela lembrou agora aqui, antes de eu terminar, ela já falou do isopor. Aí, meu pai era simplesmente um homem, pequeno, portanto, simples, um colono, roçador de pasto, e a credibilidade na vida daqueles, no conceito daqueles que o conheceram, era assim. Só porque eu era nascido dele, do Sebastião, esse homem falou isso tudo e confiou que eu ia passar na volta e devolver o isopor para ele e as outras coisas. Eu estou lendo na Bíblia que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de quem? De Deus. Não é nascido do Sebastião, do Valdemiro, deste ou daquele
líder religioso, autoridade política ou do judiciário, não. Não é filho daquele empresário, daquele apresentador de televisão, não. Quem crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Ponto. O que significa isso? Isto significa tudo. Isso significa tudo. Porque tudo vem de Deus. Qualquer coisa que eu e você possamos necessitar, precisar, e qualquer risco, qualquer perigo que porventura estejamos passando, ou possamos estar passando, a pessoa de quem somos nascidos, diferentemente do meu pai, que não podia me garantir absolutamente nada, mas gerou essa credibilidade da parte dos outros, pelo grau de honestidade e sinceridade, embora fosse um homem analfabeto, simples, ele conquistou isso. Deus não precisa conquistar nada. Deus é, aliás, só Ele é. E a palavra diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Cristo é o quê? O que é Cristo? Salvador. Salvador. Por isso que às vezes as pessoas não entendem e acham que nós evangélicos somos fanáticos, somos metidos, somos enjoados, porque quando a gente descobre a nossa paternidade, quando a gente descobre de quem somos filhos, e começamos a ter os cuidados do Pai, e esta fé, esse envolvimento com o Pai, ver essas maravilhas, a gente fica eufórico e quer trazer todo mundo para essa família, para essa casa, tá? E então, a importância, o significado, o tamanho disso, a gente não pode compreender, tá? As pessoas não conseguem compreender. Por isso que a palavra diz que o amor de Cristo excede todo o entendimento, ultrapassa. Ninguém tem sabedoria suficiente para entender a grandeza do amor de Deus. Então, todo que é nascido, ou todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ou seja, todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, passa a ser nascido de Deus. Esse nascimento, ele se dá desta maneira. E aí, como um pai cuida do filho ou dos filhos, nós passamos a receber os cuidados de Deus. Amém, igreja? Quem sabia que eu já era para estar morto há muito tempo? Levanta a mão. Quem já acompanhou isso? Eu não estou falando por causa da facãozada, né? Isso aí foi mais recente, né? Um ano atrás. No pescoço aqui, ó. O doutor falou assim, ó. Fez assim com o dedinho, ó. Faltou isso para cortar a jugular. Eu falei, qual o problema? Ué, o senhor estaria morto. Eu falei, não, estaria não. Porque eu queria ver se alguém que com um facão daquele tamanho recebe uma facãozada no pescoço, se dá para separar ou para limitar o alcance para a jugular não ser atingida. Assim como é impossível levar uma facãozada com um facão daquele tamanho no pescoço se não atingir a jugular, e ela não foi atingida, se ela tivesse sido atingida, o que impediu que ela fosse atingida também impediria a minha morte. Mesmo cortando a jugular.
Eu caí do edifício de 8 andares em cima de uma casa, lá em Juiz de Fora. E eu era magro. Aí uma vez um bispo, quando eu estava com 170 quilos, falou: pensou se eu tivesse esse peso? Eu falei: não ia acontecer nada. Só o que aconteceu mesmo. Que eu segurei naquele cabo de aquele negócio de telefone que tem nos postes. Quando eu estava descendo, eu segurei. Foi lá embaixo comigo, deslocou os dois aqui, arrancou o couro das mãos. E aí ele falou: se fosse esse peso, eu falei: oi. E ele era magrinho, esse bispo. Ele me aborreceu tanto com isso que eu falei: eu vou levar você, vou jogar você lá de cima, que você é magrinho, não vai acontecer nada com você. Porque se eu escapei porque era magro, não vai acontecer nada. Ele falou: vou me quebrar todo. Eu falei: então não foi porque eu era magro que eu escapei, é porque Deus botou a mão para amortecer. As pessoas não aprendem e não entendem o que significa ser nascido de Deus. Você não precisa de mim, da Francileia, do Jorge, deste ou daquele. Você não depende de promessas de homens. Não. Você não depende de cuidados de homens para ter qualidade de vida. Você depende do seu Pai infalível, que é Deus, que é também meu Pai. Nós dependemos do nosso Pai maior, do nosso Pai celeste. Então, continuando, não é preciso rituais, não. E não é a igreja que você pertence que vai dar a você esta paternidade, esse selo, esse registro, tá? Deus vai registrar você como filho, se você reconhecer que Jesus é o Cristo, é o Salvador. O pai não tem que registrar o filho no cartório, sim ou não? Sim ou não? E quando você reconhece que Jesus é o único Salvador, você passa a ter esse registro. E aí aquele registro dá o direito a você de herdar tudo aquilo que o pai tem, ou seja, parte dos bens. E o que ele tem? O que ele tem? O pai tem o quê? Tem tudo? Você quer dizer que ele é o dono de tudo? Você tem certeza disso? Absoluta? Então, nós temos nele este direito. Uma das pessoas que testemunharam, uma senhora disse: conheço a palavra desde pequeno. Eu até me emocionei a forma como ela falou, como ela se expressou. Desde pequeno eu fui criado no meio evangélico, conheço a palavra, mas só agora eu conhecia Deus. Ou seja, é como se a mãe falasse para ela: olha, você tem um pai. Mas onde ele está? Ah, não sei, um dia você vai conhecê-lo. E ele apareceu na vida dela e ela estava no limite, com lepra, aflita. Aí finalmente ela conheceu o pai, e o pai falou: ó, sendo minha filha, você tem direito a isso, aquilo outro. Você entende a mensagem? Então, não são rituais ou doutrinas de homens, tá? Que vão lhe credenciar, ou dar a você esse registro, esse reconhecimento, essa adoção. Mas é o fato de você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Continuando,
E todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, não são difíceis de serem guardados, não. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Oh, Jesus, tem misericórdia. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Você sabe que mundo é esse? Eu já chorei muito nesse mundo. Você já chorou? Quem já foi maltratado nesse mundo? Maltratado. Todo mundo. E não importa a posição social, não importa a região, a raça, a cor, o nível intelectual. De alguma maneira, todos nós sofremos os maus tratos do mundo. Quem entende o que eu estou falando? Quando eu era jovenzinho, eu passava fome. Quem sabia? Quem já ouviu falar isso aí? Eu passava fome. Quando eu precisava de tratamento, de remédios, de médicos, não tinha. Minha família conseguia alguma coisa lá na mata, na selva. Minha mãe morreu, eu tinha 12 anos, com 14 eu saí da companhia do meu pai. E eu comi o pão que o Satanás amassou, eu comi coisas azedas, estragadas. Era bem maltratado. Aí eu pensei assim, puxa, se um dia eu mudar de vida, tiver comida para comer, e tiver uma família, vai ser muito diferente. E Deus então me tirou, me projetou, e aí aqueles maus tratos já não existiram mais, só que vieram outros maus tratos. Quem entende o que eu estou falando? Quer dizer, enquanto eu e você, hoje, por exemplo, alguém me disse assim, o prefeito queria vir aqui, mas foi impedido pela justiça de vir. Aí eu fico pensando, não importa o patamar, o nível social, a classe em que você pertence, e principalmente se você se projetar, se você conquistar, os maus tratos, açoites, sempre virão, os processos, as ameaças. Por quê? Porque nós vivemos num mundo que nos odeia. Você entende o que eu estou falando? O mundo te odeia. E isso aí não é autoria do Valdemiro, não. Foi Jesus quem disse no livro de João, não sei se é 14 ou é 15, né? Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Não é isso, filho? Qual é o capítulo, filho? Hein? É o 15. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi
por isso o mundo vos odeia. Olha lá. O mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas. Quem sabia disso? Certamente, na ótica de Deus, no olhar de Deus, ele viu pessoas bem mais qualificadas que nós. Você entende o que eu estou falando? E não precisava ir longe não, lá em casa mesmo. E nem preciso ser Deus para perceber isso não. Qualquer pessoa com senso crítico, com um pouco de inteligência e sabedoria, se fosse escolher lá em casa e observar as qualificações, provavelmente eu teria sido colocado de lado. O Samuel, profeta, que era muito mais espiritual que qualquer um de nós, quando foi na casa de Jessé para escolher um rei que Deus mandou, porém Deus não disse quem seria, ele escolheu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e não era nenhum daqueles. E ele pergunta para o Jessé, não tem mais nenhum? Ele falou, tem, agora que eu lembrei, esse eu lembrei para minha conta, mas é mais ou menos por aí, Quem foi o outro? O Davi. Se Deus falasse assim, Samuel, você é profeta, você é sábio, você é ungido, você é abençoado, então eu não vou me meter. Vai lá na casa de Jessé e por conta própria, no seu conceito, escolhe um rei. Davi teria sido rei? Não. Da mesma forma, eu e você não estaríamos diante de Deus se não fosse Ele próprio a nos escolher, a nos trazer para a presença dEle. Da mesma maneira. Eu duvido. Tem muita gente aqui que era drogada. Quem era drogada? Até parece. Imagina se Deus fala assim, Valdemiro, sai por aí, escolhe gente para formar a igreja que você vai liderar. Aí eu vou atrás de drogado, atrás de assaltante, atrás de gente cheia de lepra, é isso? Não, eu não. Mas o Deus do Valdemiro, Ele vai lá e pega o drogado, pega o condenado, pega o doente, pega o desempregado, pega o maltratado e forma um povo como este. Esse é Deus. Deus é. Se o critério para a escolha fosse o mesmo empregado pelos homens, sabe aonde o Valdemiro ia pregar? Aonde? Lugar nenhum. Vocês devem conhecer a história que o casal de pastor que era autoridade sobre mim, a bispa. Primeiro que eles ficavam muito preocupados. Quando a gente namorava, era solteiro ainda, quer dizer, namorava, a gente namora até hoje, né? Graças a Deus, né? Quando a gente era solteiro, eles ficavam preocupados, eu falava, mas como é que o neguinho está namorando a branquinha? Racista, rapaz. Esse pessoal é muito racista, rapaz. E eles ficavam pensativos, né? Aí teve uma vez que eu fui falar meu sonho, que era pregar. E a mulher do pastor falou, esquece, rapaz, você é um casca grossa. Você não vai pregar em lugar nenhum. E o pastor, quem mandava era ela, né, na igreja. Aí o pastor embarcou na dela.
E eles falaram, o bispo Jorge estava lá, mas a pastora Nina, eles lembram disso. Ele me viu chorando várias vezes nos cantos da igreja. Sim, senhor, apóstolo. Ô bispo, você quer ter um enjoo? Toma um café gelado, igual eu tomei agora. E eu não sabia que tinha esfriado demais. Não, da garrafa tá bom. É que estava na xícara. O bispo Jorge, quando tinha 15 anos, eu 17, ele me auxiliava. Sim, senhor. A gente saía fazendo as pregações nas cidadezinhas, no interior. Paulo e Silas, né? No ônibus. E a gente passava um aperto, uma fome, porque o povo lá ajudava, mas a gente não ia pegar da oferta para comer, que não tinha autorização para isso. A gente vinha com a sacola de oferta, trazendo de volta para a igreja, quase morrendo de fome. Aí chegava na igreja, entregava o pastor, eu ficava olhando para a cara dele, se ele me dava umas moedinhas para comer, ele não dava não. Ele falava, você está olhando aqui, vai embora. Eu falava, mas, meu Deus. Rapaz, que luta, rapaz, mas tudo Deus permitiu. Às vezes tinha um pãozinho com ovo, só lembra? Era antes de ir, né? Mas na volta não tinha mais, não. Não, mas eu tinha que pegar os mais magrinhos e botar pelo buraco na cozinha. Né? É verdade, aquela portinha. Então, eu lembro direitinho, por aqui, foi aqui em Serrarias, Três Rios, quem conhece? Serrarias. Foi ali em Serrarias, Matias Barbosa, ali embaixo, nosso trabalho naquela região. Aí, eu ficava assim, desesperado, falava, meu Deus, quem está falando é o pastor, mas eu quero pregar. Não, que pregar, esquece. Aí hoje eu tenho autoridade para ensinar para você que se o mundo inteiro te rejeitar, mesmo assim ninguém vai impedir o seu crescimento, porque quem te escolhe é o dono de tudo. Quem te escolhe é o Pai, quem te registra é o Pai. Esses dias eu contei, eles davam tanta risada de mim, acho que o bispo deve ter ouvido aqui no Rio, eu contei lá em São Paulo, aqueles meninos, você lembra aqueles meninos? A bispo até falou do Holandelão, do cabelinho lá, o lourinho. Não vou falar o nome aqui, mas até falei lá, mas eu ficava doido para ter uma oportunidade. Aí ficava olhando para a cara do pastor assim. Aí no monte os meus coleguinhas, os rapazinhos. E aí, Valdemiro? Fala alguma coisa aí. O que você vai ser? Eu falei, rapaz, eu vou pregar a palavra. Mas o pastor nem te dá oportunidade. Eu falei, mas Deus vai dar. Como Deus vai dar? Tem que ser o pastor. Eu falei, não, Deus vai dar. Aí mandou falar do sonho. Eu falei, rapaz, meu sonho eu era menino. 17 anos. Falei, meu sonho é pregar na África para uma multidão. Aí, foi lá em Floresta, em Retiro, Floresta. Aí, dois começaram a rolar na grama assim. Eu falei, o que foi? No escuro, andava no monte, fazendo vigília. E eu e os meninos. Pregar na África? Você nunca saiu daqui, rapaz, de Juiz de Fora? Aí eu fico pensando hoje, eles ligando a televisão e vendo lá 2 milhões de pessoas na África me assistindo. Então, você pensa que já teve sonhos frustrados? Você pensa que chegou o fim para você de determinados sonhos? Mas isso só vai acontecer se a sua esperança for no homem. Porque se você espera em Deus, naquele que te registrou e botou o DNA dele em você, que é o Santo Espírito, você vai chegar onde você quiser chegar. Onde você quiser chegar. E ninguém vai impedir você de chegar, ninguém. Então, eu falava, pior que eu dava razão, eles começavam a rir de mim. O bispo Jorge era menino ainda, era obreiro.
Eu também era obreiro. Nossa diferença não é muito, não. A diferença cronológica nossa é só de 2 anos. A biológica é que eu não sei. Mas a cronológica é de 2 anos. E ele, quantas vezes ele vinha e me abordava, o que foi que você está chorando? Eu falei, rapaz, a mulher do pastor falou para eu desistir do meu sonho. Ele falava, vamos lá para casa. A gente subia no pé de manga. E a gente ficava lutando para sair o estresse, né? A gente lutava. Artes marciais, ele luta até hoje. Eu já parei, porque se eu levar uma pancada hoje... Mas eu não esqueço, porque o mundo pensava que tinha frustrado os meus sonhos. Até eu cheguei a pensar isso. Porque às vezes nós olhamos e estamos cercados por todos os lados, não tem saída. Não tem saída. Não tem uma luz, não tem uma brecha. Aí é que entra o poder do Pai que nos registrou como filhos dele, que nos adotou. Igreja, nunca deixe de depender de Deus. Em qualquer circunstância, em qualquer situação adversa, não pare de sonhar e nem pare de orar. Porque a sua oração vai formar a escada. O único meio de transporte dos anjos chama-se oração. Eu, quando era mais moço, ouvia dizer que os anjos vinham voando. Mas eu aprendi na Bíblia que eles sobem e descem por uma escada invisível, porque os degraus são formados pela oração ou pelas orações que fazemos dia após dia. Quando não lembramos de orar, ou estamos com preguiça de orar, aumenta a distância de um degrau para o outro. Pode ser que a perna do anjo encarregado de levar e trazer a encomenda, ela não tenha tanta abertura para alcançar de um degrau no outro. Quanto mais degraus você botar na sua escada, mais rápido o anjo chega lá no Pai com a sua oração. Quem entende a linguagem? Quem entende? Ou seja, quanto mais você orar, mais estrutura vai ter a sua escada para o anjo subir e descer. Então, o mundo, olha só, o mundo, todo aquele que é nascido de Deus, olha lá, todo o que é nascido de Deus vence o que, igreja? O mundo diz que você não pode ser curado de determinadas doenças, enfermidades. O que você vê nesse ministério contraria muito o mundo. O mundo quer acabar comigo, sabia? Você sabia? Você sabe quantos processos eu tenho? Você sabe quantas ameaças eu já tive, quantos atentados eu já sofri? Eu já vi gente morrer no primeiro, no segundo, no terceiro. Eu já tive, no mínimo, 8 atentados de morte implacáveis. E continuo aqui de pé. Eu já fui vítima de tiros, de bombas, de facãozada, quedas de edifício, bomba explodiu debaixo do meu carro.
sabotagem no barco para os tubarões me comerem. Você sabe o que é um tubarão branco? E olha, eu estava bem fofinho na época, uma gordurinha, uma caloriazinha. Eu tinha 153 quilos. E pela cor, você sabe qual é o animal que o tubarão mais gosta no mar? A foca. Eu, na época, nadando, parecia uma foquinha. Quer dizer, foquinha. Um leão marinho. E o tubarão olhava e falava, lá vai a minha picanha embora. Ué, está indo? Você pensa o quê? O tubarão olhava, lá vai meu porquinho no rolete. Que parecia um porquinho no rolete. Você lembra, né? Você lembra? Coitado do tubarão, rapaz, ele lambiu os beijos só. Porque o papai falou, não toca nesse aí não, porque eu registrei ele. Se o papai falou para não tocar, não pode tocar. Hein? Paim falou, não toca. Você pensa o quê? Ih, rapaz. Já teve caso, a bispa lembra disso aí, teve caso do sujeito, um macumbeiro, lembra que o macumbeiro falou? Não é possível, eu estou doido para acabar e não consigo, lembra, no Santa Amaro? Falei, rapaz, desista. Papai registrou, botou o sobrenome dele, hein? Aí o negócio fica feio, hein? Você já ouviu falar do Satanás? Quem já ouviu falar? Ixi, cruz credo. Rapaz. Rapaz, o bicho estava por aí, eu não sabia. A coisa tá feia. Quem já ouviu falar do diabo? Você não ouviu falar, não? O Cramunha. Eu nunca vi ele. Diz que tem chifres grandes e uma cauda assim, igual do dragão. Já ouviu falar isso aí? Você conhece ele, hein? Olha, mulher, você riu demais. Eu tô achando que você já viu esse trem. É o trem ruim. Esse bicho aí, um dia Deus fez uma reunião com os filhos dele, os anjos. Quem apareceu nessa reunião? Ele, Satanás. Deus olhou assim, você não é o Cramunha? Você está vindo de onde? Eu vim de rodear a terra e passear por ela, passar por ela. Deus falou, então você viu meu servo Jó lá, é fiel, é íntegro, se desvia do mal, você viu como é que ele está bem? Aí o Cramunha falou assim, o Satanás, olha lá, porventura, Jó debalde teme a Deus? Debalde quer dizer em vão. Porventura Jó teme a Deus em vão? O diabo falou para Deus. Acaso não o cercaste com sebe? O que é sebe? É uma cerca viva. Sansão do campo, quem já ouviu falar? É uma planta onde as pessoas que não têm recurso para comprar arame, tirar madeira, eles pegam umas mudinhas e plantam numa linha onde gostariam de fazer a cerca. Aí as árvores crescem, entrelaçam e criam espinhos e não passa ninguém, nenhum animal. Eu sou da roça, posso falar isso aí para você ensinar. A gente tinha que plantar porque não tinha dinheiro para comprar e o arame tinha que ficar renovando. Aquela cerca ali,
o Sansão do campo tinha que podar, se não podasse nem a gente saía mais do quintal. O negócio é feio. Então, o diabo falou assim, é claro que o Jó teme a Deus, mas não é em vão não, você não cerca ele, ninguém chega perto dele. Presta atenção, olha lá. Ou seja, Jó foi registrado no cartório com o nome do Deus vivo. Quem entende o que eu estou falando? O próprio Satanás falou para Deus, Jó está arrebentando. Jó tinha milhares e milhares de cabeças de gado. Quem já viu lá na Bíblia? Camelos, jumento, ovelhas. E o diabo falou para o pai assim, ó, o senhor cerca ele, ninguém chega perto dele, tem ciúme dele, sugerindo que uma vez você sendo registrado por Deus, vão cair 1000 ao seu lado. E à direita, 10.000. E você? É desse jeito. É desse jeito. Ó, em algum momento você vai pensar que foi atingido. Mas depois você vai perceber que até aquilo que o pai permitiu, porque aquele que estava cercado por Sebe, o diabo tirou tudo que ele tinha. Quem já leu a história? Quem já ouviu? Mas no final das contas, quando Jó achava que não tinha mais esperança, não tinha mais jeito para ele, e ele mesmo assim orava pelos amigos, e Deus mudou a sorte dele, deu a ele mais 140 anos de vida. Ele viu filhos, netos, bisnetos, tataranetos, e as fazendas lotadas de gados. Mais 140 anos. Isso depois que ele achou que não tinha mais jeito para ele. Se por acaso você é um desses que está no seu limite, que parece que chegou no fim do seu sonho, eu digo que só está começando. Deus te registra hoje. E nesse registro consta que você é co-herdeiro com Cristo da riqueza do Pai. É isso. Não deixa o mundo te abater, não. Eu já apanhei tanto desse mundo que você não tem ideia. Você não tem ideia. É. Hoje eu brincava com uma situação com o bispo Borges, a esposa dele, a bispa, a pastora Nina, de uma ocasião em que eu sofria com o racismo da minha liderança religiosa. Ele dizia que eu não podia pregar em determinados lugares. Falei, meu Deus, o outro falava que eu não ia pregar. Agora que eu estou pregando, fala que eu não posso pregar em determinadas regiões. Eu e a bispa vamos na Alemanha. Eu me lembro que a primeira vez que nós fomos na Alemanha, tivemos que fazer batismo, Santa Ceia. E lá é um país de gente branca só. Onde desencadeou aquela questão do Hitler lá, do racismo na época. Preconceito. E nós somos queridos já. Fomos no Japão. A gente ia de carro, vi 2 filas na calçada.
um monte de japonesinho doinho fechado na calçada. Eu falei para o bispo, vem cá, esse pessoal está na fila de alguma entrega de cesta básica, como é que é? O povo aqui também é pobre, que nem no Brasil? Ele falou, não, é que nós já estamos próximo da igreja, isso aí é a fila da imposição de mãos que o senhor e a bispo vão ter que fazer no Japão. Falei, ô doido, tudo doinho puxado. Lá na África, você já sabe como é que é. Nos Estados Unidos, o xerife chegou lá. Eu falei, meu Deus, o xerife vai me levar e vai botar uma bolota de ferro no meu pé. Por quê? Porque não pode ter gente do lado de fora e na grama assim, lotado. Já viu em Orlando? Eu mostrei esse dia. Aí eu fui impor as mãos do povo do lado de fora, nos Estados Unidos. Não coube nem na igreja. Aí eu fui pedir desculpa para o xerife, ele falou, não, eu só vim para apoiar, para ajudar, porque eu já ouvi falar da sua vida, do seu trabalho e do Deus que te usa. Então, continua sonhando. Vamos sonhar? E a escada quem constrói é você. Aliás, o critério de Deus é diferenciado. Quem sonha sou eu. Quem faz a escada sou eu. Ele só manda os anjos levarem e trazerem. Mas os anjos não aparecem na vida de quem não sonha, não. Você sabia? Você sabia? O Jacó, quando viu os anjos, ele estava o quê? Sonhando. Se você já desistiu dos seus sonhos, então esquece os anjos, que eles não vão aparecer para você, não. Eu sou um sonhador. Pai, eu sou um sonhador. Eu só não tenho pesadelos, graças a Deus, entendeu? Pesadelo eu já tive no passado, mas eu não tenho mais não. Mas eu tenho muitos sonhos. Hein? E cada sonho maior do que o outro. Eu sei que você também já sonhou com determinadas coisas, que você mesmo se beliscou assim, ó. Será que eu estou acordado ou estou dormindo? A realização do seu sonho depende basicamente da construção da escada. O tamanho da escada. Quem entende o que eu estou falando? A escada é o que mesmo? A oração. Se você orar todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. E se você lembrar de mim nas suas orações, você vai ser mais abençoado ainda. Porque Jó foi abençoado quando orava pelos seus amigos. E cá para nós, eu sou muito mais amigo seu do que aqueles lá eram de Jó. Porque aquela turma lá era enjoada, hein? Pensa numa turma do amendoim, não é não? Os amigos de Jó eram a chamada turma do amendoim. Foi ali que começou a turma do amendoim, igreja. Foi ali. Eles ficavam criticando ele, não é verdade? Ela não é acusando ele. E ele estava orando por eles, aí Deus mudou a sorte dele. Ora. E quando orar, não custa nada você lembrar de mim, da bispa, assim, dos bispos. Senhor, coloca o apóstolo aí, ó, nessa bênção, entendeu? E eu orando de lá. Nossas escadas vão se encontrar. Ei! O anjo pode vir até surfando se quiser, até escorregando. Pode vir até de trem. Hein?
Fazer com estrutura mesmo o negócio, né? Com muita oração e jejum. Todo que é nascido de Deus vence o que, igreja? Eu falei um pouquinho do mundo. Que mundo perturbado é esse, né, igreja? Igreja, fala a verdade. Esse mundo está mais perturbado do que há 20 anos atrás, não está? Mas Jesus falou. O Espírito Santo falou no apóstolo João. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. O mundo não vai te bajular, não. O mundo não vai te bajular. Mas lembre-se que você está registrado agora. Você tem um pai. Amém? É. Eu e você temos um pai. E graças a Deus, né, não é por acaso. O nosso pai, ele é dono de tudo, igreja. De tudo. Vocês conhecem uma história de que uma autoridade política me humilhou, minha família, minha igreja, e me desafiou, porque essa autoridade era muito amiga, muito chegada do presidente da República na época. E para acabar de me humilhar, chegou bem pertinho de mim assim, levantou, estava com os pés em cima da mesa. E no lugar errado, porque o sujeito era deputado federal, querido, e estava na prefeitura, porque o prefeito fechou a igreja, na época, lá em Recife, mandou a guarda, agrediu o pastor, que é bispo hoje, está lá no Paraná. E eu não aguentei aquilo e invadi, entrei na prefeitura. Quando eu fui entrando, o policial botou o braço, tirei o braço, entrei. Ele meteu a mão na arma, falei, atira na nuca, porque eu vou entrar. Entrei. Ele apontou, falei, pode atirar, porque eu vou entrar. Entrei dentro da prefeitura. Que coisa de doido, hein? Hoje eu já tenho um pouco mais de juízo, entendeu? Mas entrei, sem marcar audiência. Aí estava lá o deputado, amigo do prefeito, só que ele era amigo do presidente também. Aí começou a falar, eu falei, não vim falar contigo não, deputado. Mas como é que você fala comigo desse jeito? Eu falei, fica quieto que eu não vim falar com você. Aliás, aqui não é seu lugar não, o seu lugar é lá no Congresso, aqui é prefeitura, aqui é lugar de prefeito. Falei para ele. Você sabe de quem que eu sou amigo? Eu falei, não sei não. Eu sou amigo do homem. E você? Falei, eu sou amigo do papai. É? Sou amigo do papai. Papai do céu. E ele falou um monte. Falei, aí eu ia saindo, dei meia volta. Você voltou? Falei, voltei só para deixar um recado. Qual é? Falei, nunca mais você se elege. Ele tinha tido 85 mil votos, aí na outra ele teve 5, aí na outra ele teve 500 votos só. Nunca mais. Não mexe com o amigo do papai. É. Porque papai é que faz tudo. Papai do céu. Amém? Quem crê nisso? Tem gente que veio hoje aqui para se libertar de uma situação muito difícil. Tem gente que veio aqui hoje e nem esperava que fosse ouvir isso e resolveu passar no cartório para fazer a certidão com o sobrenome do Papai do Céu na sua certidão. Quem aceita Jesus na sua vida hoje?
Você que, apóstolo, eu já frequentei muitos cultos por aí, nunca aceitei. Você? Muitos aqui já aceitaram Jesus. Mas hoje, pela primeira vez na história da sua vida, quem quer ser registrado pelo Pai? Você quer? Fica de pé, por favor. Você que quer ser registrado pelo Pai. Você que quer ter o sobrenome dele. É? Você que quer ter os cuidados dele. Uma vez registrado por ele, você vai ter direito à herança, às riquezas dele. Essa semana eu ministrava, e numa das ministrações o Senhor falou que nós temos que conhecer as insondáveis riquezas de Jesus Cristo. Lembra disso aí, filho? O bispo, ele já está com a igreja ou não? Ele está com a igreja? Não, mas tem que ter uma igreja, deixar a vida inteira aqui. Os meus lá, eu conheço ele desde pequeno. Eu conheço o deputado Zé Olímpio desde pequeno. Tem que dar igreja para dirigir, pai. Oi. Eu já sei, porque ele é afiado, você viu, né? Ele gosta, mas aí, você viu os outros meus lá? Um já foi para a África, outro para, né? Vários lugares, né? Cada lugar, Portugal, sei lá. É, exatamente. Tem que fazer discípulo, Japinha. Abre o olho, rapaz. Aí, japonês, né? Então, mostra lá, japonês, mostra lá. Eu conheço japonês desde pequeno. Ó. Conhecer as insondáveis, o quê? Riquezas de Cristo. Cristo é rico, é, igreja? E Ele gosta de nós, não gosta, igreja? Quem sabia que Ele gosta muito de nós? Quem sabia? Você sabia? Que bom. Que bom. Porque às vezes você está aflito, precisando de um colo, de um carinho, de um afago, e não tem bispa, não tem apóstolo, não tem bispo, não tem pastora. Aí é papai do céu que está lá com você, não é verdade? Não é verdade? Dá um abraço nele agora, igreja, e fala com ele está aqui, fala, papai, cuida de mim. Fica de pé, por favor.